bem-vindo novamente a mais um vídeo aqui no meu canal. E estamos iniciando novamente a coluna Dissecando a Canção. Demorou para sair esse vídeo, mas finalmente saiu e vamos dar prosseguimento ao trabalho, que é isso que importa, né? E a música que eu trago aqui hoje é uma canção que fala justamente sobre isso, sobre continuidade, sobre continuar o trabalho. É de uma banda chamada Ludov, ou Ludov, eu não sei como é que se pronuncia do jeito certo, mas o nome da música é Circuito. E ela é muito simples, mas ao mesmo tempo assim, é muito interessante. E ela é uma dessas músicas que conseguem motivar, né? Despertar um ânimo interno e, de certa forma, fazer com que a gente ganhe algum ânimo, né? Serve como uma fonte de inspiração bem positiva, que não dá aquela recarga para a gente seguir em frente. Isso é muito bom. Eu particularmente gosto de músicas assim, principalmente no período da manhã, que é um período em que nós estamos começando o dia, e é legal a gente poder absorver coisas, conteúdos que agreguem e que faça com que nós comecemos um dia de maneira mais entusiasmada, mais positiva, de uma forma mais bem-humorada, mais positiva, né? Ainda que isso não transpareça, né? Não precisa você sair escutando a sua música e sair pulando pela casa toda, mas ao menos você consegue mudar a sintonia para melhor às vezes. Se já está melhor, vai ficar melhor ainda, né? Mas às vezes a gente tem durante a noite sonhos, né? Que às vezes são um pouco turbulentos, ou nada agradáveis, ou meio pesados mesmo. E pela manhã a gente acaba tendo certas repercussões desse sonho e leva durante o dia todo. Isso não é muito bom, né? Então às vezes você lê alguma coisa legal, alguma coisa instrutiva, que seja do seu agrado no período da manhã, uma boa música, respirar, uma boa respiração profunda, a meditação é legal para começar o dia, certo? E, bem, a música em si ela é muito simples. Ela começa dizendo as seguintes palavras, né, as seguintes frases. Um princípio de esperança para se apegar. Um novo passo de dança a cada queda. Ou seja, um princípio de esperança para se apegar. Isso é interessante, né? Porque todos nós, assim, durante a trajetória da nossa vida, enquanto seres humanos, nós precisamos de um fio condutor, né? Uma base, algum objetivo, algum propósito que a gente precisa alcançar. Nós precisamos de certos referenciais, certos pontos onde nós objetivamos caminhar, né? Nós precisamos traçar um percurso durante a vida, precisa fazer certas coisas, se movimentar em direção a certas coisas, trabalhar, movimentar em geral. E não dá para se movimentar ao acaso, né? De forma aleatória, porque fica muito disperso, a gente não sabe muito para onde ir, se vai para lá, se vai para cá, então fica meio perdido, né? Então a gente precisa se descobrir e encontrar esse fio condutor, esse fio que nos move, que nos dá esperança, que nos impulsiona para frente, né? É muito comum ver, por exemplo, quando o adolescente saindo do seu período escolar, ensino médio, e vai começar a procurar estudar para vestibular, só que às vezes ele ainda está muito confuso, ainda não sabe muito bem para onde seguir, qual profissão ter. A vida se descortina, se desaba na frente da pessoa, de repente se vê carregada de um monte de responsabilidades, precisa trabalhar, precisa se relacionar com as outras pessoas, precisa estudar. E às vezes em um amontoado de coisas as pessoas ficam num turbilhão, um caos, e a pessoa não sabe para onde ir, e para quem está perdido qualquer caminho serve, mas nesse de qualquer caminho serve a pessoa acaba se metendo umas enrascadas. E não é ruim não, assim, do ponto de vista que tudo é proveitoso, né? Até esses momentos de crise, insegurança, de confusão são valorosos porque também nos ensinam alguma coisa sobre nós mesmos, então tá tudo certo. E a música fala, um novo passo de dança a
cada queda. Imagina que a cada cair, a cada momento de crise, a cada dificuldade que vai chegando em nossas vidas, né, essas dificuldades que entram e nos causam um aumento de tormento muito grande, que nos tira do eixo, que nos faz ficar loucos praticamente, porque não conseguimos lidar, às vezes são necessários para que nós possamos nos enxergar, a gente poder ver o que está de errado em nós mesmos, como nós lidamos com as coisas, como nós nos colocamos diante de certas situações, como nós reagimos emocionalmente, né, perante certas situações e como isso pode mudar, né? Um novo passo de dança a cada cair, né, a cada queda. Ou seja, a cada queda você está aprendendo, né? Você está se esforçando para retirar de um momento de tormento algum aprendizado que seja valoroso para a própria consciência. A gente ganha muito nesse processo. E a cada superação a gente sai um pouco mais fortalecido. É como, sei lá, é como, por exemplo, tocar um violão. Às vezes, até você começar a fazer os acordes, a fluir suavemente pelo braço do violão, você precisa calejar os dedos, né? Então, nesse processo vai haver dor, vai ser desconfortável, mas é necessário porque faz parte do processo de fortalecimento, né, do próprio tecido da ponta dos dedos. É uma forma da própria pele, né, se renovar para adquirir mais resistência, e isso faz com que ao longo do tempo se crie um fortalecimento maior, né, e você consiga tocar de forma mais natural, sem muito esforço, né, mais tranquilo, porque você já está calejado. É um exemplo bobo, mas faz sentido nesse caso. E há diversos outros contextos também. Né? É só avaliar cada contexto diferente e a gente vai ver que sempre tem alguma coisa que a gente pode retirar que vai vai fazer sentido e vai ser proveitoso de alguma forma. E a música continua. É preciso continuar, porque quem mira de longe pode acertar. Essa questão da continuidade é uma coisa muito importante, né? E sem isso fica difícil de fazer uma coisa. E isso se aplica a mim, até propriamente aos vídeos desse canal, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade de dar prosseguimento às coisas que nós fazemos, porque existem diversos fatores que impedem isso. Às vezes é o medo do fracasso, às vezes é o medo do sucesso, às vezes é o medo de ser imperfeito, né? Se colocar numa situação que pareça ridícula. É complicado porque o ser humano tem a tendência a achar que o seu valor está baseado no seu próprio desempenho. Às vezes a gente dá o duro danado, mas às vezes tendemos a achar que não somos bons o suficiente, que sempre precisa, tem algo para melhorar. É uma coisa muito de alguém que é perfeccionista, quer que tudo esteja realmente supimpa, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes nós temos uma ilusão de que o nosso desempenho naquele momento representa a nossa real capacidade e às vezes nós nos sentimos frustrados quando nosso desempenho não está de acordo com aquilo que nós achamos conceitualmente que é a nossa capacidade e nós baseamos o nosso valor nisso e fica muito complicado, né? E às vezes você está fazendo algo que no momento é o que você consegue fazer, é as condições que você tem, mas que no entanto não é o ideal que a própria pessoa tem, né? Às vezes o ideal que a pessoa tem é algo muito distante, talvez algo que ela nunca vai alcançar e vai estar sempre se frustrando por não alcançar esse estado e não admitir o próprio processo. E hoje mesmo eu estava vendo um vídeo que falava sobre a coragem de ser simples. Às vezes nos falta, né, coragem para aceitar a simplicidade da vida, porque nós estamos muito embasados numa realidade social que a publicidade nos vende, que é preciso ter sucesso, é preciso ter fama, que é a tal que eu chamo de síndrome do protagonismo, né? Nós precisamos ser super estrelas, alguém especial, alguém que
que faz as coisas acontecerem, que é bem amado, as pessoas estão nos vendo, nos vangloriando. Isso dá a sensação de preenchimento, mas nem todo mundo consegue alcançar isso, né? No fundo, a gente sabe que, na verdade, isso é uma... Para quem é um pouco mais esclarecido, sabe que isso é uma ilusão. A gente está cansado de exemplos de artistas muito bem-sucedidos, de pessoas muito ricas, de pessoas que têm todo o glamour, mas que são tão problemáticas emocionalmente falando quanto qualquer outra pessoa do dia a dia aleatória, né? Mas ninguém é aleatório, não. Cada um tem o seu papel. E às vezes é preciso ter a coragem de ser simples. Porque há muita beleza na simplicidade também. Se for parar pra pensar, ser simples é muito mais prazeroso. Não que ter alguma posição alta seja ruim, depende da realidade, da capacidade interna de cada um. Como a pessoa é de verdade, né? Você tá numa condição de vida onde você tem uma casa pequena, você tem um emprego razoável, onde você ganha o seu sustento, tira o seu sustento trabalhando naquilo que você quer, de maneira prazerosa para você, ou aceitável, não sei como é isso para cada um, mas aquilo te satisfaz. Você não precisa ser um milionário, você não precisa ser um superastro do cinema, superastro da música, não precisa ser um escritor que escreve um best-seller, você não precisa ser o melhor na sua área, mas você é o melhor para você mesmo. Você se sente bem com você mesmo e aquilo para você é o suficiente. Isso tá ótimo. Não que é ruim nós buscarmos sermos bem-sucedidos, ter dinheiro, coisa do tipo, é tudo muito, muito válido. Mas o que importa de verdade é como a gente está se sentindo. Se aquilo que a gente faz condiz com a nossa realidade interna, se estamos realmente bem. Se não estamos, nada vale a pena. Então é preciso revisar isso. Porque quem mira de longe pode acertar. É isso, né? Tem muito do que a gente faz no decorrer da nossa vida é tentativa, erro e acerto. Muitas pessoas que chegaram lá na frente, conquistaram grandes coisas, elas tiveram que lidar também com a frustração, com o medo do fracasso, mas que às vezes não se deixaram abalar por nada disso e prosseguiram, continuaram, fizeram, independente das circunstâncias, tiveram a capacidade de só seguir, fluir, né? Como o tal. A ação pela não ação. O só fluir com o fluxo universal, né? Isso é fantástico. Para vencer qualquer inércia, vale lutar. Para o que oferece resistência, poder mudar. Tudo que nos tira, que nos move, que nos retira da zona de conforto é interessante, porque nos coloca nesse movimento. E o movimento é a raiz de tudo, do universo, é a lei universal, né? O movimento que é justamente esse ciclo de transformações, né? Essa eterna alternância de estados. Porque quem está na inércia está, na verdade, indo contra as leis do universo, está parado, está totalmente estagnado, está impedindo a própria evolução e com isso gerando um sofrimento. Por mais dolorido que às vezes seja esse movimento, se esse caminhar às vezes significa rever tudo aquilo que a gente é e modificar aquilo que não está legal na gente, e às vezes a gente não quer ver porque dói muito, porque vai ter que se encarar. E às vezes é bem complicado de se fazer isso, mas fazer isso às vezes é a solução para que nós consigamos ser um pouco mais felizes, nos realizarmos enquanto pessoa. Vale a pena qualquer coisa que nos tire da inércia, né? Algum movimento que a gente faça, seja fazendo alguma coisa que a gente gosta, algum hobby, procurando conteúdos, pessoas que nos auxiliem nesse processo, que nos coloquem, nos tirem, né? Nos leve ao questionamento, a aprender mais, a entrar nos desafios da vida. A música continua. É preciso continuar. Toda zona de conforto tem saída. É isso, basta a gente querer sair dessa zona de conforto. E muitas vezes essa zona de conforto, ela é muito desconfortável. Porque por mais que nós estejamos ali, às vezes sem fazer nada, por puro medo
de assumir a responsabilidade sobre nós mesmos, sobre as coisas que a gente precisa fazer, medo também dessa questão do fracasso, medo do sucesso, né? Medo de ser imperfeito, porque às vezes a gente não começa as coisas porque a gente tem medo de iniciarmos um processo, porque não nos achamos competentes, estamos de certa forma inferior ao nosso ideal, mas nós precisamos acabar com isso, de querer ser o melhor, o perfeito, ou quando eu conseguir atingir o meu ideal, aí sim eu vou começar a fazer as coisas. Só que nisso nós nunca nos movimentamos, porque a gente precisa trabalhar. Sem o trabalho, sem o esforço, não se consegue nada, né? Fica difícil. O ideal é, como eu tinha dito num outro vídeo, analisando uma outra letra lá, que é a da música Qual é o Rosto de Deus, da Amanda Brasa. No caso, a letra falava com rima ou sem rima para encontrar o seu motivo. Ou seja, isso, não importa como você está. O que você está fazendo no momento, às vezes é o que você consegue fazer. É como você consegue se manifestar, se exercer naquele momento. Isso pode mudar. A gente está falando de continuidade, de circuito, de movimento. Então, estamos sempre em processo de transmutação, de transformação. Então, é natural. É importante a gente se desapegar do resultado, né? Das expectativas que nós geramos e passar a fazê-las, assim, vivenciar o ato de fazer, e não importa o que sair. Você fez o que você conseguia fazer naquele momento. Não importa nem se você tem mais capacidade para fazer as coisas. Se você tem, beleza. Talvez você ainda não tenha a competência o suficiente no momento para fazer com que se exerça a sua real capacidade. E mesmo a capacidade ela pode ser ampliada no decorrer do tempo. Então tá tudo certo. É só seguir. A música continua a cada volta em um novo lugar. Uma vitória para quem souber enxergar. Isso explica tudo. A cada volta, em cada novo lugar. É um estado diferente. É uma outra pessoa. O você de amanhã é uma outra pessoa completamente diferente daquela que foi ontem. Você já agregou novas coisas. Às vezes você conversou, você pensou, você sentiu, você vivenciou novas coisas. Então você é uma pessoa diferente, você mudou, você agregou, você aprendeu. Está tudo certo. Uma vitória para quem souber enxergar. A vitória é uma coisa muito relativa. Às vezes a gente acaba obtendo certas vitórias diárias que são aprendidas no silêncio. Elas não são expressadas, não vem um anjo de trombetas, oh, né, falando para você, oh, parabéns, meu irmão, você conquistou mais uma vitória. Como diz uma outra música do Rapa, que a vitória de um homem às vezes se esconde num gesto nobre que só ele pode ver. Às vezes são vitórias que só fazem sentido para nós. Alguma autossuperação que a gente conseguiu, às vezes conseguiu falar em público, conseguiu conversar com aquela pessoa de maneira uma determinada pessoa de maneira tranquila, conseguiu quebrar alguns limites internos, superar certos medos, às vezes pequenos medos, né? Às vezes um medo de um inseto, você conseguiu superar lá e você, caramba, olha só que legal, consegui superar isso. Pequenas coisas, conseguiu, sei lá, fazer o... conseguiu fazer o arroz do jeito que você queria, sei lá, é só... Caramba, olha só, anos e anos e anos e agora finalmente consegui fazer. Só pequenas coisas, mas que às vezes para a pessoa faz muito sentido. Uma vitória para quem souber enxergar, de acordo com o nível de cada um, com a percepção de cada um. A vitória é uma coisa muito relativa, né? A sociedade ela coloca essa questão da busca pelo sucesso, pelo primeiro lugar, como um item primordial, e é uma coisa muito nociva, muito doentia, porque nem todo mundo vai chegar no primeiro lugar. Porque se todo mundo chegar no primeiro lugar, não existe primeiro lugar, né? Então vai ser sempre outras pessoas que são mais perfeitas, conseguem fazer as coisas melhor do que a gente. Mas isso de verdade não importa.
A gente não precisa ficar olhando para a grama do vizinho, a gente tem que se concentrar no nosso próprio caminho, que é o que interessa. É o nosso caminho. E não existe essa em primeiro lugar. O ideal é que a gente chegue no nosso justo lugar, aquele lugar que nos cabe, que faz aquele lugar onde a gente consegue ser o melhor que nós somos e estar confortável. O lugar bom o suficiente para nós. Só isso. Porque senão acaba se estimulando uma competição, uma comparação que mais corrói do que estimula, do que incentiva, né? Motiva. A motivação pela competição é uma coisa que, ao meu ver, é muito doentia, porque ela está associada à guerra, né? E a música continua. Encontrou uma barreira súbita na fronteira de um estado de espírito. Bem, isso é interessante, porque em certas ocasiões o que nos impede de seguir em frente, de trabalhar, de nos movimentar, é nós mesmos, né? Como nós estamos internamente, às vezes justamente por essas expectativas exageradas, por esses medos, né? Inclusive tem uma música de um amigo meu também. Eu estou sempre citando música porque é o que faz parte do meu contexto. Que fala que o título da música é O Medo Paralisa, do meu amigo César G. E é isso, né? O medo realmente paralisa. O medo do fracasso, do sucesso, nos impede de começar a fazer as coisas porque essas coisas às vezes não estão de acordo com as nossas expectativas. Isso nos trava. A insegurança, né? A insegurança é tanta que a gente tem medo simplesmente de iniciar o processo. Porque no decorrer desse processo a gente vai percebendo que estamos distantes às vezes do nosso ideal. Isso gera uma frustração. Mas isso é um estado de espírito, né? O estado da insegurança, do medo, do perfeccionismo. Então é preciso superar essas altas expectativas, essas ambições severas, cruéis, e passar a agir de uma forma mais tranquila, onde nós conseguimos aceitar melhor as coisas e as nossas condições, as condições externas e internas, e com o que dá, com o que é possível no momento, sem ficar criando tensões. Por isso que a prática da meditação é uma coisa interessante nesse sentido. No primeiro nível, ela vai baixar o nível, né, dos pensamentos, as confusões. A gente vai deixando fluir, sem se apegar aos próprios pensamentos, por mais tumultuosos, mais confusos, turbulentos que possam ser. A gente aceita eles, aceita a confusão e deixa, solta, e ela naturalmente vai baixando. A gente vai compreendendo, a poeira vai baixando e a gente vai conseguindo olhar os horizontes com uma clareza maior. E a partir desse momento, nós conseguimos caminhar de uma forma mais convicta, né? Mais firme, mas ao mesmo tempo suave. Eu estou falando tudo isso, mas tudo isso se aplica a mim também. Eu estou falando para mim. Essa questão de continuar é uma coisa que acredito que por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu acredito que muita gente tem essa dificuldade de continuar as próprias coisas, de dar seguimento, de iniciar os próprios projetos. Fica adiando, e às vezes não vai, por medo, né, de ser imperfeito. Mas é isso, vambora. A música continua, mas não dá mais pra voltar. De um ponto ao outro do caminho fez-se um círculo. Agora já era, nego. Chega um momento que a gente consegue adquirir uma consciência tal, uma maturidade, um nível de percepção em que fica difícil nós negarmos as coisas. Ou seja, não dá mais para voltar. A gente entende que precisa abrir o olho e se movimentar e tomar as decisões e seguir. Porque senão nós iremos ficar presos ainda nessa zona de conforto, desconfortável e angustiados, sofrendo. A gente sabe que vai sofrer. E se a gente continuar é por burrice. Que muitas vezes a gente fica repetindo, né? Porque somos danados para repetir. O ser humano gosta de repetir as coisas. As mesmas merdas, né?
Eu falo isso porque é algo recorrente, né? Eu também estou preso nesse processo aí. Mas aos poucos vou me soltando também e aprendendo. Mas a gente repete muitas coisas e por falta de uma percepção, né? Por ignorância. Às vezes uma palavra, ou lendo alguma coisa, ou uma conversa, alguém te esclarece algum ponto e você fala, caramba, é isso, eu entendi. Né? Ah, não faço isso porque eu procrastino, porque eu tenho preguiça, porque eu tenho medo. A partir do momento que você entende, você já assumiu para você o que é que está impedindo você de caminhar, de seguir em frente. Então fica difícil você ignorar e continuar no mesmo ponto. Você pode fazer isso. Muita gente faz isso, na verdade. Mas o custo é muito alto. Então, a partir do momento que você ganha uma percepção, eu acho que não dá mais. Cedo ou tarde, como diria minha mãe, pelo amor, pela dor, o negócio vai ter que mudar, vai ter que se transformar, porque vai chegar uma hora que vai chegar um ponto, assim, o estopim, o clímax da coisa, o momento da crise, onde a coisa vai apertar de tal forma que não tem jeito. Então muda. Muita gente já passa por isso, né? Fica adiando as coisas, um relacionamento que já não está funcionando mais, algum emprego que tem que sair, uma coisa que tem que fazer, adia, até chegar a um ponto que a angústia é tão grande que a pessoa já não aguenta e surta. E aí a pessoa entra em desespero. Ou muda, ou fica num estado que é complicado. A música continua. É preciso continuar. Toda etapa do percurso é uma conquista. A verdade é que não importa o que você esteja fazendo, toda etapa do percurso é uma conquista. Ou seja, aproveite o processo. Não importa aonde vai se chegar, o que importa é estar caminhando. Eu tenho uma frase que foi o resultado das minhas caminhadas. Eu faço algumas caminhadas com um amigo meu pelas redondezas, a pé. Eu gosto bastante de caminhar. Existe um caminho que é muito especial pra gente. A gente já trilha ele há muito tempo. Que é muita coisa se desenvolveu caminhando. Conversas, ideias, temas, conteúdos. Pra mim, muita coisa se desenvolve numa boa caminhada. A frase que eu gosto de falar é que o caminho é a razão do caminhar. O caminho é o próprio motivo, o estar caminhando, o processo. A gente aprende com o processo. O resultado é só a parte que é vista. Quando a gente vai fazer alguma coisa, alguma obra, um desenho, uma música, alguma coisa, sei lá, qualquer trabalho. A gente mostra o resultado final, a pessoa fica maravilhada, mas aí o trabalho real, tanto externo quanto interno, se dá no processo. O aprendizado se dá no processo. É onde acontecem os erros e acertos, né? Onde a gente consegue ir administrando aquilo que a gente é, corrigindo aquilo que nos incomoda. Então, o processo é o mais importante. Então, cada etapa é um ganho, é um aprendizado. Tudo faz parte, tudo é importante, tudo agrega. O importante é estar caminhando e o caminho se faz caminhando. O resultado final é só a parte ali que é vista, mas digamos que é a parte menos importante. Ela é só o resultado de tudo. Do processo, né? O processo é o mais importante. Eu até pulei uma parte, olha só, da música, mas eu volto nela, que diz o seguinte, é até bom porque ela vai fechar, porque depois dessa parte é só uma repetição. Então, esse trecho, né, dois versinhos, eu acho que é o ideal para poder fechar esse vídeo. Que diz o seguinte, e agora a experiência é uma aliada, onde a bondade impera a inteligência. Ou seja, agora tudo que no passado às vezes foi considerado algo, fosse um grande incômodo, né? Algo desprezível, algo desprezado, algo que não queríamos ver como uma coisa positiva, porque nos afetou de forma muito dolorida, agora é uma aliada, porque a gente passou por essas experiências, adquiriu o aprendizado, e isso nos fortaleceu, nos fez um ser humano melhor, que compreende melhor tanto a si próprio quanto ao outro.
e aproveitou mais o processo, cresceu muito com o processo. A experiência, tudo que se passou, tudo que se vivenciou, agora faz parte de você, te transformou numa pessoa diferenciada. É o você 2.0. Você agregou, aprendeu, se transmutou, transformou o chumbo em ouro. E vai continuar se transformando mais. É isso, agregar tudo isso e fazer com que nós nos tornemos consciências mais felizes, mais plenas, onde a bondade, a generosidade para conosco mesmos agora é uma fonte de luz. E serve de referência para o próximo também. Para que a gente possa ajudar o próximo. Eu não estou querendo aqui ter a pretensão de que nós somos super-heróis. É isso, onde a bondade impera a inteligência. A inteligência é muito mais do que a inteligência lógica, intelectual. Eu considero a verdadeira inteligência é a inteligência da consciência, de administrar a si próprio, administrar bem as emoções, se tornar mais sensível para as coisas, né? Tanto para a realidade interna quanto externa, mais sensível no nível de percepção, de compreensão e de aceitação das coisas. Isso é inteligência, é saber ter a lucidez para enxergar tudo com uma clareza muito grande e compreender aquilo que se é, e compreender o outro de uma forma a não colocar os nossos filtros embaçados pelas emoções, pelos medos, pelos ranços, pelas inseguranças, pelas tristezas, pelas angústias, mas livre de tudo isso, acima de tudo isso, como um observador neutro. Bem, o vídeo foi esse, espero que tenha sido proveitoso para vocês, assim como está sendo proveitoso para mim. E eu agradeço todos que acompanham até aqui. Se puderem, se inscrevam no canal, deixem o seu curtir, ou não, né? Depende de vocês. Aí eu continuo produzindo mais vídeos também, tá bom? Eu agradeço. Namastê.